O que eu quero falar aqui hoje é algo que talvez rotineiramente não é destacado, de forma que poucos colegas médicos ou a medicina atual tem, digamos, até a liberdade de falar isso de forma mais abertamente para as pessoas que eles podem ajudar, ou as pessoas, ou forma até mesmo na mídia, de entrevistas, etc. O que eu quero mostrar hoje é a diferença entre a medicina da saúde e a chamada medicina da doença. Então hoje eu quero mostrar esses conceitos, mostrar essa introdução, para amanhã a gente falar de algo um pouquinho também diferente, pegando o gancho de hoje, e no sábado apresentar algo que pode de repente fazer sentido para você nessa construção dessa linha de pensamento que eu falo, nessa roadmap, nesse passo a passo, nesse step by step que eu estou aqui apresentando para você hoje, e que se você não tiver aqui nesse momento, eu espero que você aproveite depois esse contexto, esses conteúdos que nós estamos aqui depois subindo, postando no nosso canal do YouTube, e também vai ficar aqui no meu Instagram oportunamente para quem não assistiu. Então vamos lá. A diferença, portanto, da medicina da saúde, na verdade, a medicina não existe, a medicina da saúde, pois a medicina significa diagnóstico e tratamento. Saúde não precisa de diagnóstico e não existe nenhum tipo de tratamento para melhorar a saúde. Este termo só está sendo utilizado aqui para diferenciar claramente as condutas e os recursos que aumentam a saúde daqueles tratamentos que visam diminuir as consequências das doenças propriamente dita. Então, esses conceitos que eu vou apresentar aqui é do professor Zancan, que evidentemente é onde eu bebo dessa fonte. O professor Zancan é um médico brasileiro lá do Rio Grande do Sul, lá do sul do nosso país, que tem uma grande expressividade falando da medicina da qualidade de vida, desses tópicos que especialmente eu vou falar preponderantemente hoje nos conceitos dele. Amanhã, algo que eu compilei pessoalmente falando, eu apresento isso para as pessoas que nos procuram, para as famílias, para os nossos pacientes. Eu falo nas minhas palestras, nas minhas oportunidades de entrevistas e etc. Então, repetindo, é uma construção de 3 dias de informações que vai fazer todo o sentido no último dia, no sábado, às 19 horas, onde, evidentemente, o intuito daqui é apresentar informações inovadoras para que a gente pense um pouquinho fora da caixa. Então, a medicina da doença, ela foca sua atuação no diagnóstico e no tratamento das doenças. O médico que segue essa linha, ele não costuma considerar, digamos assim, as pequenas perdas de saúde, que são de forma muito sutil, e nem valoriza o aparecimento de sintomas, tais quais cansaço, pequeno aumento de gordura, seja ela abdominal ou seja num exame imaginológico como no ultrassom, insônia, dores pontuais no corpo ou dores crônicas perpetuando no corpo, e isso é denominado expressões de perda de saúde. O profissional da doença considera o resultado dos exames a partir de indicações de normalidade. Se está anormal, se foge aquele conceito de normal ao expressar laboratorialmente isso, aí sim ele diz que está com alteração corpórea. Mas o médico da saúde, ele vai um pouquinho mais além, ele vai mais aprofundadamente. E é isso que nós estamos tentando apresentar logo nessa introdução aqui para você que está no YouTube e também está no Instagram aqui conosco. Então, diante disso, não há uma análise individualizada que considera a história pregressa dos pacientes e as mínimas alterações nos exames laboratoriais. Isso é o conceito do médico ou da medicina da doença. E se o paciente, por exemplo, apresenta os seus níveis de glicemia, que é onde a gente tem uma ideia para ver, por exemplo, diabetes. E se hoje esse nível de glicemia está 90, está dentro de uma faixa, se a gente observar o nível de normalidade nos parâmetros do laboratório, está ok, que está entre 70 e 100. Então, portanto, está tudo sob controle. E se no próximo exame, daqui 3 meses, daqui 5 meses, 6 meses, esse mesmo indivíduo, esse mesmo cliente, paciente, ou essa pessoa que está fazendo o check-up, vem com o exame e mostrou que agora está 95, não mais 90. E aí?
o como que se comporta a partir daí a postura do médico da doença. Ele avalia que ainda está dentro da faixa da normalidade, porque o normal é até 100, ele diz que está tudo ok. Só que aí que está a grande sacada. Ainda continua dentro dos parâmetros normais, mas o médico não valoriza o fato de que houve, entre um exame e outro, talvez uma perda de saúde e que, ao olhar dele, pode estar normal, mas no médico da saúde, isso de certa forma houve uma mudança. Desse modo, as perdas de saúde, elas vão se sucedendo de forma silenciosa que ainda não se expressa aos exames de laboratório. Mas de acordo com esse perfil de pensamento do médico, acredita-se que enquanto não houver a manifestação exagerada de perda de saúde, ou seja, houve uma mudança expressiva no laboratório, para esse tipo de visão não há doença. Então, será que de fato essa pessoa não está doente ou não está perdendo saúde por uma variação de exame de laboratório? Para a medicina tradicional, isso é ok. Para a medicina que eu estou hoje buscando apresentar esses conceitos para você que está aqui nos acompanhando, faz muita diferença aos nossos olhos, porque nós estamos focando na medicina da saúde, não na medicina da doença. Então, o que ele faz? A gente acaba não atuando ou chegando um pouco tarde demais se nós tivermos esse pensamento engessado de só olhar a questão laboratorial, engessada nos níveis que são ali expressos. Então, só a partir do momento em que o paciente estiver clinicamente com a perda exagerada de saúde, que nós chamamos que é a doença, é aí que o médico, que é o profissional da doença, ele começa a atuar. Lembrando que esses conceitos, e eu acredito muito neles, eu atuo hoje na nossa medicina cotidiana, repito, e já falei isso no começo, baseado nos princípios do professor Zancan. Então, que somente quando a perda de saúde foi muito intensa, esse tipo de pensamento médico, é aí que ele vai dar o diagnóstico. Eu estou falando isso, o médico da doença. Então, o paciente terá uma indicação de tratamento que baseará em medicamentos a serem tomados, às vezes, por toda a vida, de forma crônica, porque ele teve esse exame alterado, ele está com esses princípios de uma doença crônica, então eu estigmatizo ele que ele, a partir de agora, ele vai ter que tomar isso pro resto da vida. Então, a pergunta que surge é, será que isso de fato não pode ser mudado? Ou eu não posso olhar por outro prisma e interpretar isso de forma diferente e tentar ajudá-lo sem ser necessariamente com medicações ainda? Não estou falando que eu sou contra, eu atuo com isso. Eu prescrevo medicações, é de fundamental importância, só estou apresentando um olhar distinto que de repente pode fazer grande sentido para você que está aqui nos acompanhando. Então essa é a via de regra, a forma como a medicina tradicional, a medicina da doença que nós estamos chamando aqui hoje, ela é vista ou ela é praticada. Então, os médicos tradicionais, eles não costumam olhar o corpo como um todo, como um sistema integrado. Por isso que nós estamos falando aqui dessa medicina que integra o corpo, a mente, o espírito, a energia, a parte da emoção, tudo isso, ela faz parte de um grande contexto e que essas esferas, se elas não estão alinhadas, não estão na sua integridade, um ou outro fator pode sofrer. E o último fator a sofrer, comumente, é o físico. Então, os médicos que então observam nesse olhar ou nesse caleidoscópio de informações, eles estão muito distantes de enxergar o paciente como alguém que tem um corpo, uma mente e um espírito e essa energia de forma integralizada. Então acaba estratificando o organismo humano como físico e apenas olhando aquele órgão que é a queixa preponderante do paciente que está vindo aí buscar essa ajuda. Então, às vezes, nós estamos chegando tarde demais, só apenas tendo o olhar da visão tradicional da medicina. E isso que hoje eu acho que os pacientes estão querendo algo muito mais. Então, quando a gente tem essa visão ou esses conceitos, a gente pode ajudar muito mais pessoas, a gente pode ter resultados clínicos muito mais favoráveis, porque nós estamos tendo essa visão integralizada nesses conceitos que eu estou aqui apresentando para você que nos acompanha, seja no YouTube, seja aqui também no Instagram. O médico da doença, portanto, ou repara o sintoma mais aparente e trata o órgão doente de forma isolada, como se cada órgão funcionasse de forma independente, sem a ligação
com os demais órgãos. O coração é uma coisa que não está ligada com o intestino, que não está ligado com o cérebro, que não está ligado com o fígado. Ou seja, eu só trato... por isso que há muitas especialidades e às vezes não se consegue fazer a harmonia das especialidades. Ou mesmo o raciocínio tem que ser de forma dinâmica. Não estou aqui criticando absolutamente nada. Estou apenas mostrando o outro lado desses conceitos da medicina integral, aqui baseados nos conceitos do professor Zancan. No caso das doenças crônicas, diabetes, hipertensão e outros, o diagnóstico funciona, portanto, como um carimbo, um rótulo que não poderá ser removido desse paciente, para você que está aqui no Instagram, estou olhando para você, para o resto da vida desse paciente, porque ele foi taxado agora que ele é um paciente crônico, sem cura e não tem o que fazer com você, você tem que apenas aceitar, seguir a minha receita e vamos adiante. Então, aqui que eu estou questionando o seguinte, será que de fato é isso? Será que a gente não pode hoje ter um olhar diferente da medicina tradicional? Sou formado pela medicina tradicional, exerço a medicina tradicional também, mas hoje o meu core business, o que é a minha espinha dorsal hoje das minhas condutas terapêuticas, seja ela clínica ou seja ela até mesmo cirúrgica, é baseado nos princípios dessa medicina integral, dessa medicina do estilo de vida que eu estou apresentando aqui para vocês e vou falar nesses próximos 3 dias para você que está aqui nos acompanhando. O médico tradicional, ele não busca às vezes entender por que essa doença se manifestou ou em que medida o estilo de vida do paciente levou ao surgimento dessa enfermidade que hoje de forma mais exacerbada faz sentido para ele porque ele está clamando por ajuda, ele está sentindo algum desconforto, ele não está dormindo, ele está com dor, ele está com uma enxaqueca, ele está com crise hipertensiva, ele está com distúrbio gastrointestinal, ele está com problema na esfera psicoemocional, ou seja, está com resfriados de repetição, alergias cutâneas. Então será que só eu tratar de forma tópica, só aquilo, apagar o incêndio, virar as costas e está tudo certo? Talvez não é assim que a gente hoje enxerga a medicina. E aí nós nos preocupamos se o estilo de vida pode levar a um agravamento do quadro ou até mesmo em casos crônicos até a morte. Por exemplo, às vezes é um dado inicial de um sintoma grave, por exemplo, como um câncer. E a gente acaba desmerecendo esses sinais e sintomas e não investigando de forma mais aprofundada e a gente acaba, às vezes, perdendo o time com essa pessoa que está confiando a sua enfermidade ou a sua situação nas mãos de um profissional e ele apenas não mergulha um pouquinho mais nesses conceitos da medicina integral que eu estou falando aqui. Então não é considerado a perda de saúde de forma gradual em função das agressões sofridas pelo corpo, graças ao estilo de vida do paciente. Então, e nenhuma informação lhe é dada no sentido de melhorar, otimizar esse padrão que ele vem vivenciando, a sua saúde como um todo, em busca de uma eventual cura, em busca de uma resolução definitiva dessa problemática que ele vem apresentando apenas nessa consulta com você. Então, nessa mesma linha, a chamada medicina preventiva também é focada na doença, pouco se diferencia da medicina tradicional, uma vez que todas as orientações são no sentido de não adoecer e nunca no sentido, é aqui que a mágica acontece, de conquistar mais saúde ou de conquistar a perda de saúde que foi assim debilitada e tentar recuperar essa perda de saúde, caindo então na saúde. Então, diferentemente do que pode parecer, já que o que diz a medicina preventiva também é focado na saúde. Também essa forma de atuação coloca a doença, digamos assim, como protagonista das atenções. É a doença que é o agente ali, preponderante, não o ser humano em si, com essa quintessência que a gente falou, do físico, do emocional, do espiritual, do energético e do racional, que é a parte cognitiva. Então, equivale a nós estarmos dizendo que as doenças existem e é da natureza do ser humano ficar doente. Então, isso não é uma verdade, né? Por isso mesmo, a medicina preventiva hoje, se a gente tiver esse olhar um pouco mais crítico, digamos, ou com esse olhar diferente, com outro prisma, a medicina preventiva, então, não está prevenindo as doenças. Não é verdade? Então, quando, de fato, assim, eu atuava mais, digamos assim, com essa visão clássica da medicina tradicional, que hoje se fala até da old medicine, ou da medicina antiga, a da medicina já ultrapassada. Olha onde já está chegando os conceitos. Não que nós devemos desmerecê-la, mas são conceitos que ainda estão vigentes
E eu diria que a maioria das formações das escolas médicas ou dos médicos atuantes no atual momento, eles pensam dessa forma. Então, quando eu estava assim, mais atuante com esse olhar, eu passava até orientações para os meus pacientes como prevenir doenças. Eu fornecia até uma lista de maneiras de atuar, de ter menos dores no corpo, e uma delas é até mesmo praticar atividade física, mas às vezes de forma até sem muita propriedade. Então é o que a maioria dos médicos fala, não, tem que fazer atividade física, comer direito, melhor direito, mas de que forma? Como que eu posso fazer isso? Como que eu devo adequar essa minha realidade? Essa que eu acho que é a gente ir um pouquinho além. Então mesmo assim, tanto eu como outros pacientes ou as pessoas que me procuravam, nós apresentávamos eventualmente dores no corpo. Quando eu passei a praticar e ensinar mais a promoção da saúde, eu orientei os pacientes a fortalecerem o máximo possível, que eu falava que era a parte de praticar exercícios físicos. Mas agora eu explico que nós temos que fortalecê-los mais. Às vezes chegar num certo nível de, entre aspas, estafa, para melhorar fibras musculares, melhorar a mitocôndria, melhorar a exaustão, chegar no seu limite, porque é assim que a gente começa a ter mais reserva, segundo os conceitos que eu vou apresentar. Eu e esses pacientes, nós paramos de ter dores, mesmo quando nós fazíamos até exercícios equivocados, pela simplesmente a prática de nós estarmos levando o músculo ou esses conceitos da orientação de exercícios físicos de forma um pouquinho mais extrema, um pouquinho acima do seu limite, porque a gente começava a ter mais reserva ou começava a ter mais reserva a partir de agora. Então, outro exemplo de que a medicina preventiva não funciona e está relacionada com a famosa frase aí das nossas vovós, dos nossos avós. Nunca tome banho quente e pise no chão gelado, meu filho, para você, senão você vai ficar resfriado, não vai na escola, não vai ter seu aniversário, etc, etc. Então, mesmo seguindo a orientação de ficarmos resfriados, o que nós devemos fazer é investir na saúde para aumentar a imunidade. Então, isso, de certa forma, sempre focado nesses conceitos que eu ainda estou apresentando, na medicina da doença. Então, só assim nós vamos aí poder tomar banho quente, pisar no chão frio e assim pegar até uma corrente de ar gelada e nunca ficar resfriado, se a gente pensar e focar na questão da saúde e não na doença. Até na questão do olhar, isso já faz grande diferença. Então, diferentemente dessa atuação da medicina tradicional, da medicina preventiva, que tem um foco na doença, a medicina da saúde tem como objetivo a promoção da saúde, não é da doença. Como saindo então, deixando então no palco como protagonista o ser humano, não a doença. A doença é um coadjuvante e o protagonista é você com saúde, não a doença é a protagonista na visão da medicina da doença e na medicina tradicional. Resumidamente, o que eu quis passar nesses 10 minutos do nosso encontro agora, para você que está aqui no YouTube e você que está no Instagram conosco, é basicamente essa é a abordagem. O profissional que atua por meio dela, então, entende que a pessoa é um todo. O corpo dela, que eu falo da medicina da saúde. A pessoa, então, é o corpo, é a mente, é o espírito e acredita no desenvolvimento da saúde muito além do que os exames normais que estão apresentando ali, naquele check-up, naquele exame de rotina. Ele orienta para a busca de resultados ideais, ao olhar o paciente de forma muito mais completa, numa visão 360 graus que eu falo, com uma amplitude muito maior do que o profissional da doença. Então o profissional da saúde, ele vai ser capaz de observar pequenas perdas de saúde e valorizar esses sintomas do paciente como uma perda talvez progressiva que ele está apresentando. E a gente tem que, portanto, intervir. Então ele observa com olhares mais críticos e valoriza um cansaço, ele valoriza as dores, ele valoriza as mínimas oscilações dos exames laboratoriais, ainda que esses exames laboratoriais estejam dentro de uma faixa dito normal. Essa que é a grande sacada, eu acho que essa
que, digamos assim, é a grande visão da medicina da saúde e não a medicina da doença. Que, infelizmente, somos poucos médicos hoje, inclusive no nosso país, né? Numa população aí de quase mais de 400 mil médicos, não há, digamos assim, nem 10 mil médicos atuando com esse tipo de visão da medicina da saúde no nosso país. Ainda é muito pouco, né? E talvez não é o caso dessa live, ou é o intuito aqui, mas eu vou deixar isso para você fazer a reflexão. Você que está aqui no Instagram, você que está nos acompanhando aí no YouTube, diante de tudo que eu estou falando, por que então que há uma maioria de médicos atuando nessa forma, ou profissionais de saúde atuando como medicina da doença e não como medicina da saúde? Eu deixo essa pergunta, mas para você fazer essa reflexão, que depois eu posso responder. Talvez não hoje, mas amanhã e no próximo sábado, que eu convido você que está aqui hoje a participar comigo dessa jornada de 3 dias das nossas lives. Então, o médico com foco no desenvolvimento da saúde, ele não indicará, por exemplo, um remédio para controlar a pressão arterial se entre uma consulta e outra o paciente percebeu que há um pequeno aumento da pressão arterial. Ele vai buscar entender o porquê que essa pressão está aumentada. Foi porque ele fez o exercício, porque ele fez estresse, ele está em estresse, porque ele não dormiu direito. Então ele vai buscar novos recursos para a melhoria da saúde e desse ponto da pressão arterial como um todo. Não é só instituir uma medicação. E às vezes poderá ser necessário utilizar medicamentos, mas de forma temporária, enquanto se recupera essa saúde perdida. Mas indicar a medicação não resolverá, nesse caso, ou nesse exemplo que eu estou falando, a hipertensão de forma definitiva. Ela continuará a existir e a tendência será o seu agravamento, pois o paciente vai manter o seu estilo de vida que ele vem adotando. Então, se eu estou focando numa doença crônica e falando para ele não ter mudança do seu estilo de vida, que é o foco desse estilo de vida, da longevidade, da saúde integral que nós estamos falando, dificilmente eu vou poder ajudar esse paciente ou esse cliente de forma mais globalizada do ponto de vista da sua saúde integral. Então não será estimulado a ele a refletir sobre o que está levando ele à perda da sua saúde. E pior que isso, ele vai assumir o voto de que ele é hipertenso sem quaisquer questionamentos. E aí sim, ele fica com isso definitivamente. Eu sou estigmatizado, eu estou carimbado que eu sou portador de uma doença crônica e vou ter que aceitar isso e conviver com isso. Mas será que é assim? Será que a gente não pode fazer algo diferente? Eu não posso focar na saúde? Eu não estou falando que está errado. Lembre-se, eu estou falando de princípios, de conceitos médicos, da medicina hoje um pouco diferente da medicina da doença, segundo os princípios do professor Zancan, que eu estou apresentando tudo aqui nesse encontro de hoje. É isso que eu também acredito, eu pratico, mas não desmereço a medicina tradicional, mas só olho hoje com outros olhos aquilo que eu aprendi e aquilo que eu acho que hoje, que eu estou fazendo, eu posso fazer muito mais, com muito mais qualidade, com muito mais resolutibilidade aos meus pacientes, com esse tipo de visão que eu apresento para você aqui que está nos acompanhando, seja no YouTube, seja aqui no Instagram. Então o médico focado na promoção da saúde, ele não trabalha para reduzir os sintomas ou para tratar doenças. Ele quer alcançar aí o máximo da saúde do paciente, quiçá a cura, Essa que é a grande sacada. Então falar que tudo não tem cura ou de algumas doenças crônicas, isso é muito questionável hoje em dia, segundo estudos científicos dentro dessa medicina integral que nós estamos falando. Então aí nós utilizamos recursos, evidências mais eficazes para ter um desenvolvimento da saúde, pensando sempre na integralidade, nessa globalidade, não como a doença como protagonista, e sim o ser humano como protagonista. Então é importante entender que há nesse caso um trabalho de parceria entre o médico e o seu cliente, porque a medicina da saúde entende que o paciente, ele é o agente. Ele tem que ser proativo, ele não pode ser só apenas reativo e aceitar de forma passiva uma receita médica ou a chancela de que ele hoje tem uma doença crônica e ele vai conviver com isso. O médico será uma espécie de um mentor, de um orientador, um consultor que vai apresentar e orientar recursos para que ele melhore a sua vida. Essa que é a grande sacada. Mas é o paciente quem vai fazer os esforços para utilizar o máximo desses recursos da melhor forma possível, a fim aí de nós interrompermos essa perda de saúde e tentar a partir daí alcançar os resultados ideais nos seus exames e quiçá
como eu falei, até mesmo a cura de uma determinada enfermidade. Então o médico da saúde, ele acredita que o corpo saudável é aquele que funciona em harmonia, em equilíbrio e que as doenças, de certa forma, podem não existir. Né? É só uma fragilidade dessa quintessência que faz com que você abra então o espaço para que há uma perda de saúde, então você é fragilizado e aí manifesta algo no seu corpo. Então esse é um outro conceito, talvez até diferente do que nós estamos acostumados, pelo menos a população leiga no assunto, sobre esses conceitos que nós estamos falando aqui, de não existir doença. Olha que interessante isso. Que às vezes a gente só está tão acostumado com receita. Isso é causado por isso, portanto você vai tomar isso. E fechou essa equação. Não, mas o que está levando isso? Será que realmente é assim? Esse questionamento que hoje deve ser suscitado diante do seu profissional da saúde. Então, o que existem são distúrbios da saúde causados por agressões às vezes sutis, que o corpo sofre voluntária ou involuntariamente, de forma sutil. Campos eletromagnéticos, parasitas, crenças, pensamentos, negatividade, estresse metabólico, alimentos equivocados, alergias causadas por alimentos, pessoas tóxicas no nosso ambiente. Tudo isso são formas sutis de levar a uma doença a longo prazo. Isso faz parte, sim, da evolução de quadros crônicos de doença e que não é tão valorado dentro da medicina da doença, porque é a doença que já está instalada. Eu só olho para a doença, eu não olho, às vezes, no seu entorno. Às vezes eu não tenho tempo de conversar com os pacientes. Eu não estou falando eu, enquanto profissional médico, eu busco isso. Hoje, a gente tem uma consulta de 1 hora e meia, onde a gente busca, de certa forma, exaurir as informações necessárias nesse primeiro encontro, que antes não permeia na vida da pessoa, mas ela é marginalizada aos olhos da medicina tradicional. Então é importante entender que todos os médicos formados, inclusive eu fui formado assim, foi na medicina da doença. A gente estudou doença. Então isso é igual a isso, eu trato assim. E raramente a gente faz a promoção da saúde ou tenta apregoar a saúde. Essa que é a medicina que eu estou apresentando hoje, nesse nosso primeiro dia dos 3 dias de live. E eu convido você a ficar aqui comigo amanhã e depois também. Durante toda a nossa formação de especialização, então, a gente estuda exaustivamente a doença. Né? E aí a gente discute, portanto, maneiras outras de estar tratando essas doenças. Né? Seja do ponto de vista de antibióticos, outras alternativas de exames de diagnósticos, etc. Então, para diminuir os efeitos desses malefícios que está causando no físico da pessoa, né? Que às vezes a porta de entrada para um consultório médico ou de qualquer agente da saúde, às vezes é a dor física. Né? Então, a gente busca o quê? Diminuir esses efeitos. E isso é motivado até pela nossa sociedade, que tem a cultura da doença e não da saúde. Então, se o médico hoje não receita algo para o paciente, o médico não é tido como um médico bom ou um médico ético. Eu fui lá e ele não me deu nenhuma receita, ele não me deu nada para eu mudar, para eu ir para a farmácia. Porque é a cultura da doença. Então isso mostra que nós estamos ficando cada vez mais doentes, porque o foco é na doença, o foco não é na saúde. Então por isso, os médicos da doença, eles não devem ser criticados. Né? Eu já tive do outro lado, não que eu não esteja, mas hoje eu olho menos para a doença e olho muito mais para a saúde. Né? Então, por não saberem o desenvolvimento desses colegas, ou por essa visão da formação e do habitué, sempre do ponto de vista da doença, pouco se fala na saúde, ainda mais na hora que você está na relação médico-paciente. Isso é muito importante. Então, pois é impossível estudar todo o necessário para diagnosticar e tratar doenças e ainda ter tempo para falar de saúde numa consulta, num primeiro encontro, num interrelacionamento ali profissional. Obrigado aqui pela Romana, filha, tive câncer e acredito que é uma doença que ocorre dentro para fora. Exatamente, é o que nós estamos falando. Eu convido você novamente a estender esse convite
para outras pessoas, porque nós estamos falando exatamente isso. E já vou dar um spoiler do que nós iremos falar. Nós vamos falar de terreno biológico, que a doença ela começa de dentro para fora. Então a gente tem que estar com essa harmonia da parte espiritual, da parte emocional, da parte cognitiva, da parte energética e do físico. Então o tratamento ele vem de dentro para fora, ele não é de fora para dentro. Começa tudo aí, mas tudo nessa sincronia e nessa harmonia. Pois é, e aí voltando o que nós estamos falando, o médico, então, com essa visão da doença, ele acaba não tendo o tempo suficiente para dedicar mais tempo, assim, dizendo, para abstrair informações do que ele pode falar de saúde, porque aí ele desmerece a doença. Então, como ele só trata de doença, ele deixa esse foco para depois e quiçá, ou se der tempo, eu falo da promoção de saúde para os meus pacientes ou falo do foco da saúde para as pessoas que me procuram. Hoje eu falo diferente. Eu já nem uso esse nome doença no meu consultório. O que eu uso é a falta de saúde. Esse é o termo que eu uso por estar olhando apenas para a saúde e não a doença. Diferentemente, até o palavreado a gente tem que usar distintamente quando nós estamos aí abordando esses conceitos com as pessoas que assim nos procuram. Então eu gostaria agora de apresentar, diante desse cenário, dessa introdução aí de 30, 35 minutos, eu gostaria de apresentar agora as diferenças pontuais para você que está aqui e que vai ficar registrado também, para você que vai nos acompanhar depois, escutando aqui essa live, ou vendo também, seja no nosso canal do YouTube, ou seja aqui no Instagram. Eu gostaria então de apresentar as diferenças da medicina da doença, da medicina da saúde, sobre vários aspectos, segundo também os conceitos do professor Zancan. Então, a crença da medicina e da doença. Então, as doenças, então vou falar a crença da medicina da doença. Né? Então o que acontece? As doenças elas são inevitáveis. A medicina precisa se preparar para oferecer um tratamento quando elas forem diagnosticadas. E por mais que alguém se cuida, em algum momento ela vai ficar doente. Essa é a visão da medicina ou a crença da medicina da doença. Olha já a crença da medicina da saúde. É um pouco distinta. É possível nunca adoecer. É possível nunca adoecer. Isso é muito forte. As pessoas podem não acreditar. Mas hoje nós temos as Blue Zones. São as áreas onde nós temos os centenários no mundo, os nonagenários no mundo, onde as pessoas nunca adoeceram. Nunca adoeceram. Então isso, de fato, é factível sim. Outra coisa, é possível morrer com a idade avançada sem ficar doente. E as pessoas acreditam, pela crença da doença ou da medicina da doença, que a doença faz parte da vida, o que não é uma verdade nua e crua. Qual é o objetivo da medicina da doença? É diagnosticar e tratar doenças. E qual é o objetivo da medicina da saúde? É desenvolver a saúde, independentemente do nível de saúde que você perdeu. Se você perdeu saúde, nós vamos tentar conquistar a saúde para depois chegarmos na super saúde. Esse é um conceito fantástico hoje em dia. Então quando eu falo assim, eu tô com saúde, eu falo assim, tá pouco, você tem que ter super saúde, porque se você perder a super saúde, você ainda tem saúde, mas se você perder a saúde, você vai cair no que chama a medicina da doença de doença. Então esse é um conceito muito bacana que faz a gente fazer uma reflexão, ficar com um nó na cabeça por alguns instantes, mas faz todo sentido quando a gente começa a mergulhar um pouquinho mais nesses conceitos, que eu espero estar sendo relevante para você que está ficando aqui sintonizado conosco, seja no YouTube, seja aqui no Instagram. E lembrando, eu convido você para estar aqui amanhã no YouTube, você que também está aqui no Instagram, que amanhã nós vamos falar de outra coisa, mas tudo dentro dessa linha de raciocínio. E no sábado eu vou apresentar algo muito bacana que eu espero que seja relevante para a mudança aí do seu mindset, para que você tenha um action set diferente a partir de agora, nesses 3 dias de lives. Então, voltando aqui, a evidência, qual que é a evidência científica da medicina da doença, com olhar para a doença? Nós temos o que a gente chama hoje da medicina baseada em evidências. E qual é a evidência científica da medicina da saúde? É a saúde baseada em evidências. É um pouco diferente, os conceitos são diferentes.
A perda da saúde na medicina da doença, ela não é valorizada enquanto não atingir os valores que a gente fala, os valores estabelecidos, elevados, descritos como doença. Se eu tenho um exame de laboratório, se eu tenho a métrica do meu ultrassom, se eu tenho a métrica nos exames de tomografia, que aquilo é assim, então só vai ser doença se aquilo for diferente. Não estou criticando, estou falando e eu também baseio nisso, mas é um outro olhar diferente que a perda da saúde na visão da medicina da saúde é a mínima perda de saúde, ela já é valorizada e deve ser investida para ser recuperada. É um outro tipo de visão. Eu não espero de braços cruzados eu alterar os meus exames laboratoriais. Não, eu já estou tendo perdas sutis, então eu tenho que valorar, eu tenho que olhar, eu tenho que intensificar meus olhos, a minha ação. Eu falo que as anteninhas elas estão piscando de cor amarela, já não estão ainda no vermelho, o vermelho já é a doença, elas já estão amarelas, então eu estou antecipando um processo. Então a perda de saúde, olha como que é a visão da perda de saúde com o avançar da idade na medicina da doença. Ela considera isso normal, é inevitável, faz parte da vida, com o avanço da sua idade. Ela aceita essa alteração de forma negativa, que alguns indicadores, eles vão tendo, aí você vai ter gordura no seu fígado, você vai tendo gradativamente diminuição da sua massa muscular, a sua saúde hormonal vai declinar. Então, isso é tido como normal. Agora, a perda da saúde com a idade, na visão da medicina da saúde, é diferente. Ela não aceita perda de saúde, de hipótese alguma, mesmo com o avançar da idade. Eu acabei de dizer aqui as Blue Zones. As Blue Zones é algo que, para você que está nos acompanhando aqui, pode pesquisar, é algo incrível. Blue Zones são áreas aqui na região da América Central, na região da Nicoya, aqui na América Central, na região da Sardenha, na Sicília, no Mediterrâneo, Okinawa, no Japão. Só estou citando 3 aqui, mas são 5 zonas no mundo que tem esse perfil de que nós estamos falando, e a ciência ganhou muito com esse perfil de seres humanos, assim, que falam até que eles esqueceram de morrer. Olha os conceitos interessantíssimos. Os homens que esqueceram de morrer, por exemplo, na região da Sardenha, na Sicília. Mais de 100, 105 anos de idade, sem nunca adoecer. Isso é incrível. E é essa que é a medicina da saúde. E considera todos os sinais de perda de saúde aceitos pela medicina da doença como evitáveis e passível de reversão. Não é porque eu perdi, eu tenho que aceitar isso e eu não tenho como recuperar isso. Isso não é uma verdade. Eu tenho como, se eu não posso não ter a recuperação plena por uma mutilação, por de fato algo grave, mas eu posso recuperar alguma coisa. A gente não pode abandonar esses conceitos. Então, como denomina a perda de saúde na medicina da doença? Quando a perda é pequena, ela não tem denominação alguma. Quando a perda é grande, se manifesta, aí sim que manifesta no meu organismo ou num órgão de alguma forma, eu rotulo essa exteriorização, esse imprint do que eu estou sofrendo como uma perda de saúde. Então aí sim, às vezes eu chego tarde demais. Agora, como denomina a perda de saúde na medicina da saúde? Olha que interessante os conceitos. Ela pode ser chamada de dissaúde. O que é dissaúde? É uma dificuldade da saúde momentânea. Você está com dificuldade dessa perda de saúde transitória. Então ela só entende a perda de saúde como um processo que está ocorrendo no todo o seu organismo, que você tem condições de melhorar isso aí. Isso é incrível. É uma visão, por exemplo, que eu não aprendi dentro da minha formação de graduação, pós-graduação. Tive que procurar novas fontes. Por isso que eu falo que hoje tem poucos médicos com essa visão, ou poucos profissionais da saúde com essa visão, e que faz todo sentido quando a gente se aprofunda e a gente tem uns exemplos que a gente pode tratar essas pessoas ou conduzir essas pessoas com um olhar muito mais grandioso de ajuda. Então, qualquer manifestação localizada é apenas um sinal de que o organismo inteiro ele está fragilizado, ele está perdendo saúde, mas tem um órgão a mais que se destaca e está sendo ali o alvo daquela enfermidade. Então, eu só não olho só para ele, eu tenho que olhar como um todo. Às vezes ali ele é a ponta do iceberg.
Então, olha a avaliação da saúde na medicina da doença. Ela utiliza critérios estatísticos, por exemplo, nos exames laboratoriais, né? Nos pacientes com enfermidades crônicas, nos pacientes oncológicos, é estatística. Mas será que eu não posso furar essa estatística? É em curva de Gauss, ele estabelece o que é normal e analisa o indivíduo comparando ele com outras populações. Está errado, está equivocado, eu não estou falando isso. Eu estou mostrando uma visão distinta, com outro olhar, por um outro prisma, por outro lado da moeda. Eu não posso ficar tratando só de uma forma. Eu tenho que fazer o tratamento multimodal. Eu tenho que colocar outros tentáculos para poder ajudar esse paciente, esse indivíduo, esse ser humano na sua amplitude que ele merece, nessa visão da quintessência. Não é só um tipo de fármaco, ou só um tipo de remédio, ou só um tipo de abordagem que eu vou resolver o problema do paciente, ou desse cliente, ou dessa pessoa que está clamando por ajuda. A avaliação da saúde, da medicina da saúde, ela analisa o indivíduo isoladamente e compara cada indivíduo, ou ele, com ele mesmo, consigo mesmo, utilizando os valores ideais para ele, para a idade dele, para a pessoa dele, para o padrão dele. Não estou comparando com o outro. O que você era ontem, o que você é hoje, você já melhorou. Então você tem uma métrica, não deixa de ser uma métrica, e você vai vendo que essa pessoa está melhorando. Então, olha os critérios da atenção da medicina da doença. Ela considera as perdas pequenas de saúde como normais, nós já falamos isso, já que ocorre com quase toda a população. Isso é assim mesmo, está normal. Então a pessoa aceita com aquilo sem nenhum questionamento, sem nenhuma resistência, e isso, digamos assim, é bem-vindo, faz parte da vida. Então ela observa o indivíduo de forma dentro do coletivo. Então os critérios da atenção na medicina da saúde, ele observa o indivíduo de forma individualizada. É isso que tem que ser valorizado. E sempre comparando com ele mesmo. Aí sim nós temos resultados muito melhores do que a medicina tradicional, a medicina dita da doença. Essa é a medicina da olhar, da medicina da saúde, da medicina do estilo de vida, da medicina da longevidade, da medicina integrativa. Não veja o nome que você quer, o batismo que você queira dar, mas o que nós estamos fazendo é fazendo uma análise isoladamente desse indivíduo. É aí que está a mágica, é aí que está o diferencial da medicina da doença. É o indivíduo como protagonista, como o grande agente modificador e os profissionais que estão em volta como um mentor, um intermediador que está potencializando, dando recursos para que você saia desse ponto onde você encontra para um ponto um pouco mais acima da sua condição que você está vivenciando hoje. Então eles buscam valores ideais de cada indivíduo sem valorar muito essa estatística global, essa curva de Gauss. Essa curva de Gauss, essas estatísticas são relevantes, são importantes. A gente tem que olhar. Sim, porque nós somos formados para isso. Esse é um tipo da visão acadêmica. Mas essa outra visão, que também está baseada em estudos científicos, ela não pode ser desmerecida também. Por que nós não fazermos, então, essa integralização e olhar isso com outro prisma, diferentemente, para cuidar das pessoas que nos procuram? Vamos falar agora a doença na medicina da saúde. Ela existe e se manifesta de inúmeras maneiras, né? Mas só quando a perda de saúde for muito significativa, sair da normalidade e se manifestar em um órgão ou região do corpo, essa que é a visão da medicina da doença. E a doença na medicina da saúde? Ela não existe doença, só existe saúde e a perda de doença. Nós já falamos isso, estamos insistindo nesses conceitos, porque é isso que eu gostaria que ficasse essa mensagem. Qualquer perda de saúde com manifestações gerais e localizadas em algum ponto do corpo, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser dissecada, ela tem que ser examinada e valorizada. Isso não é da sua cabeça, entre aspas, como diz muitos colegas médicos. Isso é assim mesmo, isso faz parte da vida, é a sua idade, etc, etc. Mas será de fato que é isso? Então, o diagnóstico na medicina da doença, como é feito esse? A doença ela é considerada quando a perda de saúde é muito elevada e ultrapassa esses critérios que a gente falou, dos laboratórios ou de métricas. E aí há então a introdução de medicamentos e outros tratamentos. Na medicina da saúde, a mínima perda de saúde já manifesta alterações bioquímicas e até mesmo eu posso detectar em exames laboratoriais precocemente.
antes da saúde ser instalada. Então esse que é o olhar que nós, profissionais da saúde, que vemos por esse prisma, damos valor quando nós estamos diante dos nossos pacientes. É simplesmente isso. Não é que nós somos diferentes, não é que estamos aqui inventando a roda, mas é esse olhar que às vezes muitos colegas não têm esse entendimento, então é mais fácil, digamos assim, as críticas do que o entendimento, porque é outra ciência. Eu estou falando de saúde, eu não estou falando de doença. Eu tenho que mudar paradigmas, eu tenho que mudar novos conceitos. Então eu estou valorando aqui sintomas sutis, que já é considerado perda de saúde na visão de quem pratica a medicina da saúde. E que na linguagem da medicina da doença, isso já é doença. Né? É simplesmente o que ainda não apareceu a doença. E para nós que estamos pensando isso na sutileza, eu já tenho que ficar com olhares atentos com relação a isso. Obrigado pelo carinho aqui. Jailson, que bom, obrigado pelo carinho. Você que está no YouTube, obrigado também pela sua audiência. Deixa aqui a sua mãozinha aqui, seu olá no chat para ver se está fazendo sentido. Quanto mais mãozinha você for colocar aí, mais eu vou entender que está fazendo sentido para você esses conceitos. Então, olha que interessante. O portador de perda de saúde na medicina da doença chama de paciente ou cliente, que é quem recebe a terapia, que vai receber esse tratamento ou a medicação que você aí está diante desse profissional que está prescrevendo, ou diante dessa autoridade que está propondo um tratamento e que quer que você chegue, portanto, num resultado satisfatório. Então, agora, o portador da perda de saúde na medicina da saúde, ele não tem uma nomenclatura. Ele não pode ser paciente, porque ele é o agente, ele é o único responsável pela aplicação dos recursos que você está orientando, que às vezes ele até sabe, mas você está instruindo-a de forma mais intensa para que ele melhore esse perfil da saúde. E você também pode dar instrumentos, mas não é só a receita no papel, não é só a medicação, a caixinha dita propriamente da farmácia, da esquina. É uma outra visão, é outros tópicos que a gente pode falar num segundo momento, que eu convido você a estar conosco nessa sequência de lives, amanhã às 19 horas, horário amazônico, e também no sábado, nessa sequência que eu espero estar fazendo sentido para você que está aqui conosco. Então, o único responsável pelo tratamento, evidentemente, é o protagonista. E quem é o protagonista na visão da medicina da saúde? É o paciente, é o cliente, é aquela pessoa que quer alta performance, quer sair disso. Então, a autoridade ou o médico, ele é apenas um consultor, é aquele que vai recomendar pequenos recursos, vai orientar, vai te auxiliar na adaptação aos novos meios que você está inserido nesse contexto dessa enfermidade ou dessa perda de saúde transitória que você está passando. Então, a denominação da autoridade na medicina da saúde. Quem que é essa denominação? É o médico, é o dentista, é o fisioterapeuta, é o agente da saúde, é o enfermeiro. E ele necessita ter um registro para atuar na sua área. Agora, a denominação da autoridade dentro da visão da medicina da saúde, ou desse olhar da saúde, é um facilitador, é qualquer pessoa, é um orientador, é um consultor da sua saúde. Então não precisa, às vezes, a pessoa ter uma formação. Você adquire esse conhecimento e você pode passar esse conhecimento. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, todo mundo pode ser um agente, só que o dia de hoje, especialmente falando, eu estou fazendo os simétricos opostos, eu estou fazendo o paralelo, eu estou mostrando aqui os contrastes da medicina tradicional, que é a medicina da doença, para a medicina talvez inovadora, que é a medicina da saúde. Nós estamos falando essa dicotomia, o um e o outro, apresentando de forma mais clara e mais explícita o que cada um representa, para depois, nesses próximos 2 dias de live, nós estarmos aqui apresentando conceitos mais aprofundados ou mais dinâmico para você. Então é apenas uma denominação, o médico da saúde, quando nós estamos falando sobre isso. Ele deve ser também registrado, evidentemente, no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina, que ele está linkado
nas normativas desse conselho, no caso que ele é um prescritor. Então ele não abandona esses conceitos da doença, ele entende isso, mas eu estou falando que o enfoque é diferente. Então ele pode ser um médico sim, mas ele instrui outras pessoas, abstrai esse conhecimento e é um replicador, multiplicador de conceitos da saúde e não da doença. Então, essa pessoa, ele tem título, como nós falamos, é um médico, um dentista, um fisioterapeuta, que capacita e ele também tem capacidade aí de medicar, de instruir, mas sempre com o olhar do ponto de vista da saúde. Ele tem esse conhecimento e ele fornece ao paciente. E este, cada vez mais, precisa ter essas informações mais solidificadas, porque eu tenho que desmistificar esses conceitos, que é muito enraizado, que é o conceito da doença. Então, a autoridade de saúde, da medicina da saúde, ele pode ser um médico ou qualquer pessoa que tenha os conhecimentos, esses recursos de saúde e ele replica, ele ensina, ele compartilha, ele democratiza esse conhecimento da saúde. Essa é a grande sacada. Não precisa, às vezes, ficar rotineiramente indo nas consultas. Eu sei que eu tenho que fazer meu check-up, eu sei que eu tenho que fazer minhas mudanças, mas eu não fiz. Mas então eu tenho que fazer essas mudanças. Eu sou proativo. Eu tenho agora a minha consciência. Eu não tenho só sensibilização de que eu tenho que mudar. Eu sou proativo. Então, se eu não fiz o que foi preconizado, provavelmente eu não vou colher os frutos. Então eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Eu não fico de braços cruzados esperando só na pílula a grande resposta das coisas. Eu tenho que tomar ações. Outro conceito interessante. Quando atua na medicina da doença? É a partir de que a doença instala. Depois de muita perda de saúde, o exame está alterado, eu estou enfermo, eu estou sentindo, mas eu já passei por quantas outras perdas sutis, ou por quantos outros profissionais com perdas sutis de saúde e não fui, digamos assim, valorado com relação a isso. Né? É que a gente está falando que eu não fui aprofundado nos meus sintomas, nos meus sinais. E quando que o profissional atua na medicina da saúde? A qualquer momento, porque ele atende o indivíduo desde do momento em que ele tem manifestações de perda de doença ou perda da sua saúde. Ele precisa recuperar, ele precisa conquistar essa que é a grande sacada, essa perda de saúde que é interpretado do ponto de vista de doença na medicina da doença. Então, qual é o modo de ação da medicina da doença? É uma medicina reativa. É o que a gente está falando. Se eu tenho uma coisa, eu reajo, mas eu não sou ativo. Ele só atua em respostas às manifestações da perda de saúde. Então, se eu perdi a saúde, eu sou reativo. Aí que eu vou procurar ajuda. Aí eu espero a receita. Aí eu vou na farmácia. Eu vou fazer alguma coisa. Mas de forma sempre reativa, porque eu estou perdendo saúde. Agora, a partir do momento que eu tenho esse entendimento da visão que eu sou o protagonista, a doença é um coadjuvante, ou a perda de saúde é um coadjuvante, eu vou tentar combater o mais rápido possível, porque a importância sou eu. Eu sou o protagonista, eu sou o agente principal. Eu tenho que estar com a minha quintessência alinhada. Se eu não estou com a minha quintessência alinhada, eu não vou performar. Então, essa medicina que é a medicina reativa, que é a medicina da doença. E o modo de ação da medicina da saúde é a medicina que atua em qualquer situação, perdendo ou não saúde. É a saúde de forma com a visão permanente. Mesmo depois que aparecem os sinais e os sintomas de perda da saúde, a medicina da saúde, ela continua atuando, diferentemente da medicina da doença. Acabou, acabou. Acabou o seu problema? Acabou, você não precisa mais do médico. Mas será que eu não preciso estar constantemente buscando ter saúde? Às vezes eu estou desalinhado, mas eu tenho que buscar esse alinhamento nessas esferas dessa quintessência, que eu sempre bato na tecla nas minhas redes sociais. Você que está aqui no YouTube já escutou várias coisas sobre isso, você que está aqui no Instagram. Então não é diferente. A medicina da saúde, ela tem um olhar continuado. É todo dia eu tenho que buscar ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. E aí sim a gente vai buscando esse aperfeiçoamento da nossa saúde. Porque se eu esperar só a pílula e acabou, então tá, a partir de hoje não tem mais nada, a vida que segue desregrado de novo. Vai voltar o problema, de repente com mais agravos, vai trazer outros. Se eu estou desregrado no meu diabetes, eu vou trazer outras complicações. É minha gordura abdominal, é a minha gordura das minhas vísceras, é a minha insônia, é o meu intestino preso, é a minha rebeldia, é as minhas crenças. E isso vai piorando o estado geral da pessoa.
Então, a abordagem na medicina da doença, ela é fragmentada, ela é focada nos órgãos que mais perdeu a saúde, porque aquele é o órgão-alvo. E aí, eu não atuo no organismo como um todo, por inteiro. Eu fico abordando o quê? Só aquele alvo que a pessoa está referindo, mas de repente aquilo é a ponta do iceberg. Então, qual que é a abordagem na medicina da saúde? Eu diria que ela é holística, porque ela pensa nessa quintessência, ela valoriza isso. Então, ela faz com que a gente tenha uma melhora nas células do nosso corpo. Não é só porque eu estou com a gastrite, vou tratar o estômago, vou dar... Mas o que está causando isso se antes eu comia determinadas coisas e eu ia bem e agora eu já não estou comendo mais? Ah, é da idade, é assim mesmo, faz parte. Não é verdade, não é assim. Alguma coisa está acontecendo. Merece uma visão mais aprofundada disso aí. Então, independentemente de a pessoa ter perdido muita ou pouca saúde, o órgão que se manifesta a maior perda de saúde é assim que vai ser o olhar da medicina da saúde. Mais ou menos perda. Aquele é o órgão? Sim, mas eu vou tratar como um todo. E qual que é a ação sobre a doença na medicina da doença? Você que está nos acompanhando aqui no YouTube e você que está no Instagram. Convido você a estar comigo amanhã novamente. Convide os seus colegas mais próximos, familiares, etc., para a gente fazer essa grande corrente do bem, espalhar esses conceitos, que é isso que é o meu papel, que é o meu propósito de estar aqui nas redes sociais, falando de algo às vezes até, digamos assim, melindroso em determinados conceitos, mas não tenho medo, porque eu acredito nisso, é essa que é a maneira que eu estou ajudando muito mais pessoas hoje em dia, é a medicina que eu acho que ela tem uma amplitude muito maior e eu acho que agora você que está aqui desde o comecinho me escutando, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, está tirando as suas próprias conclusões e talvez está fazendo muito mais sentido para você de como você começou esse nosso bate-papo ou está dando essa carona aqui na sua rede social para mim, tá certo? Muito obrigado novamente aí, Aires, obrigado pelas palavras de incentivo, legal, obrigado pelo seu carinho. A ação sobre a doença, então, na medicina da doença. Ela diminui os sinais e sintomas da doença diagnosticada e diminui a sua evolução e o seu ritmo de agravamento. É assim que olha. Agora, qual que é a ação da medicina da saúde? Ela não foca na doença, ela foca na melhoria do organismo, sempre na visão sistêmica, sempre na visão global. Não apenas melhoria de um órgão. Eu trato esse órgão, evidentemente, mas não é ele o exclusivo. Eu preciso do especialista, eu valorizo o especialista, lógico, excelente, sempre vão precisar, é de suma importância. Repito, não estamos aqui criticando o A nem B, eu só estou mostrando um outro lado de nós enxergarmos a mesma moeda, mas com uma outra face, com outro prisma diferente e que, ao meu entendimento, eu espero que se você está aqui até agora nessa live, que acompanha-me, seja no YouTube ou seja aqui no Instagram, esteja fazendo sentido para você. Então, quanto mais aumenta a saúde de todo o organismo, mais diminui as manifestações de doença. E mais aumenta a recuperação do órgão doente, até chegar à cura. E eu não vou necessitar de quê? De remédio, de mais medicações. Aí sim eu parei, mas eu continuo mantendo o meu padrão que eu estabeleci para chegar naquele ponto. Eu não declino. Porque o que está no consciente ou na crença das pessoas? Eu tomei remédio, melhorei, continuo minha vida desregrada. Eu não continuo mantendo. As pessoas não procuram, por isso que é o conceito da super saúde. Porque se eu procuro super saúde, super saúde, super saúde, se eu tive um desregramento, né, eu comi um doce, eu comi algo diferente, e etc, etc, não importa. O que acontece? Eu ainda fico na minha super saúde, na minha saúde. Porque eu posso ter as minhas libações de alguma coisa, não tem problema, eu desregrei, mas eu estou sempre focado nessa visão da super saúde. Esse é o conceito, essa é a mágica para acontecer, porque senão eu caio na perda de saúde e na doença. E como que é feito o diagnóstico na medicina da doença? É fundamental para determinar o tratamento, eu tenho que ter o diagnóstico, mas baseado na doença. E qual que é o diagnóstico na medicina da saúde? Não é necessário eu ter um diagnóstico. Às vezes eu nem sei o que a pessoa tem, mas ela está falando, eu estou com cansaço, eu estou com fadiga, eu não durmo direito, o meu intestino não funciona. Essa pessoa está com problema. Essa pessoa está destoada, ela está desregrada. Alguma coisa está acontecendo no corpo dela. E aí é só bater na cabeça, nas costas, não é nada, vai tirar férias, você está estressado. Aí ela fala, mas eu acabei de chegar de férias. Eu estava passando férias com a minha família, na minha fazenda, eu fui para a praia.
eu fui para a montanha, eu fui para a neve, eu estou ótimo, acabei de chegar, fiz um cruzeiro, eu não sei, eu estou bem. Mas o senhor está falando isso. Aí ela procura um segundo, terceiro profissional. E os mesmos falam a mesma coisa, é da sua cabeça. Ela começa a entender e fala assim, realmente eu acho que o problema é meu, o problema é da minha cabeça. Mas às vezes não é o problema metabólico, é o problema orgânico, é o problema do terreno, é o problema do ambiente celular. E eu tenho que tratar isso aí. É o que eu convido você, já estou dando spoiler, a estar aqui amanhã e sábado. Porque é aí que vai fazer todo o sentido do que eu estou falando aqui hoje para você que está nos acompanhando. Então, já estamos caminhando aqui para 1 hora de live. Confesso, obrigado pelo incentivo, show de bola, Color La Vida, que legal, obrigado você que está nos acompanhando. E qual que é a definição da doença na medicina da doença? Ela está sempre relacionada com as perdas, grandes perdas de saúde e manifestações de um conjunto de sinais e sintomas que se localizam ou num órgão, ou num sistema, ou às vezes de forma generalizada, que é sistêmica que a gente fala, e às vezes eu chego tarde demais. E qual que é a definição da doença na visão da medicina da saúde? Ela não foca em nenhuma doença diagnosticável. Ela pode existir, mas às vezes ela ainda não apareceu. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou antecipando esse problema. E às vezes eu estou, digamos assim, coibindo antes que a futura doença venha a surgir. Ela entende os sintomas apenas como manifestações graves, localizadas ou não, porque a gente tem uma visão geral do organismo. Eu não espero a dita medicina da doença manifestar a doença. Eu estou olhando na saúde, é a medicina da saúde. Isso faz toda a diferença no mindset de quem está cuidando dessa pessoa. Esses conceitos para a pessoa que está recebendo isso, porque isso, de certa forma, é uma novidade. Haja vista que 90% dos profissionais médicos da saúde no nosso país, profissionais médicos, evidentemente que é da saúde, os profissionais médicos, eles estão focados na visão da doença como protagonista desse grande teatro que nós estamos aqui falando, da evolução do ser humano aqui nesse planeta terreno, e não é o protagonista o ser humano em si. O ser existencial, ele não é. Então, e qual que é o tratamento da medicina da doença? Ele é específico para o indivíduo, para um órgão, para aquela doença que está manifestando a perda de saúde do ponto de vista de apresentação dos sintomas. E qual que é o tratamento na medicina da saúde? Ele não realiza, às vezes, um tratamento específico, é um tratamento sistêmico, é um tratamento para buscar esse alinhamento, é o tratamento na palavra, é no estilo de vida, é na questão da busca energética, da busca espiritual, da busca da esfera psicoemocional, na busca da servitude, na busca do relacionamento, do ambiente de trabalho de pessoas tóxicas, porque isso impacta na minha dinâmica hormonal, na minha susceptibilidade de estresse metabólico interno, e eu abro o flanco, eu abro o meu organismo a ser susceptível, por exemplo, a algumas infecções. E isso não é falado. Então, e a isso, a medicina da saúde, ela não foca na doença. Então não existe o tratamento para melhorar a saúde. É o meu estilo diário que vai fazer com que eu acompanhe esse tipo de mentalidade. E os recursos? Quais são os recursos do tratamento da medicina da doença? Uso de terapias personalizadas para o indivíduo doente. E já na medicina da saúde, ela usa os mesmos recursos para melhorar a saúde, mas para todos, adaptados à limitação e às dificuldades do problema daquela pessoa naquele momento. Porque acabou aquilo, eu vou buscar outra forma para ela buscar sempre a super saúde. E é assim que é a visão. Então, o contato com o portador de perda de saúde da medicina da doença, ele é individualizado e presencial. Às vezes, com a pessoa da medicina da saúde, eu posso fazer isso de forma coletiva, como nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Eu aprendo alguns conceitos e pulverizo, e vou pontualmente fazer o meu check-up de acordo com o meu estilo que eu estou adotando agora. Para aí sim eu aumentar essa minha qualidade de vida, esse meu estilo novo que eu adotei diante que o meu mentor, o meu orientador ou o meu médico, o meu agente de saúde fez com que eu adotasse a partir de agora. Então isso a gente faz com que há uma adaptabilidade com a realidade de cada um. Então a avaliação dos exames na medicina da doença, ela usa as estatísticas, como a gente falou, para avaliar um indivíduo. Já a avaliação dos exames na medicina da saúde, ela não usa estatística. Ela apenas observa o indivíduo com as suas possibilidades de valor ótimo que ele deve buscar. Não, repito, nós não estamos desvalorizando ou descredenciando no meu conceito aqui, ou no conceito do professor Zancan,
sobre a medicina da saúde ou da super saúde. Não é isso, é uma visão diferente. A gente tem isso sim como base, a gente observa isso, mas de repente não é necessariamente o que a gente tem que adotar. Então, a atuação do médico ou do terapeuta na medicina da doença, ele só atua enquanto o indivíduo ele manifesta um problema diagnosticado. Já o médico, na visão da medicina da saúde, ou o terapeuta, ele atua orientando esse participante, esse agente protagonista, mesmo quando ele eliminou todos os seus sinais e sintomas da doença e vai continuar orientando para ele buscar saúde cada vez mais, que é o conceito da super saúde. Essa que é a mágica. A gente não para nunca. E aí sim a gente começa a ficar cada vez melhor, buscando qualidade de vida. E interessantemente que a qualidade de saúde dessas autoridades da medicina da doença, eles às vezes, ele não precisa ser saudável. Olha que interessante. Ele às vezes não é saudável e está querendo dominar tecnologia utilizadas para o tratamento de que ele está preconizando. Agora, o médico da doença, eles são normalmente os mais doentes do que os outros profissionais de nível superior. Olha que interessante isso. As pessoas que estão cuidando da saúde dos enfermos estão mais doentes do que as pessoas. E ele quer falar de saúde, porque ele também só foca de doença. Então ele também está doente. Então, a partir do momento que você muda esse mindset, você pode oferecer mais coisas. Então, a qualidade da saúde da autoridade, da medicina da saúde, ele é o facilitador, ele deve ser saudável. Ou no processo, está claro para ele que ele tem que buscar cada dia mais melhorias na própria saúde, eliminando os sinais e sintomas de perda de saúde própria. Porque aí ele começa a se policiar, ele vai ficar bem e vai também ter conteúdo, instruções para ele oferecer como mentor para essa pessoa que está na frente dele. Essa que é a medicina tradicional. Não usa. Esses conceitos que a medicina tradicional hoje peca em não usar. E nós estamos falando aqui da medicina da saúde. Estou fazendo digamos assim, não falando uma guerra, mas essa balança aqui sobre esses conceitos que é muito interessantes para nós estarmos apresentando nessa live de hoje. Fazia tempo que eu queria estar apresentando esses conceitos. Eu espero novamente que esteja fazendo sentido para você que está aqui nas nossas redes sociais, que vai ver ou vai ouvir esse vídeo oportunamente, esse áudio aqui também no Instagram. Muito obrigado por esse carinho. Então, estamos na reta final. Então, o médico ou terapeuta deve ter conhecimento científico completo sobre os recursos, mas ele não precisa ter experimentado pessoalmente. Isso é na medicina da doença. Já a alta aplicação dos recursos indicados na medicina da saúde, o facilitador, ele obrigatoriamente aplicou esses recursos nele. Então ele fala com propriedade o que ele está vivendo. Então eu como médico estou buscando cada vez mais qualidade de vida. Por quê? Porque isso a gente arrasta pessoas no exemplo. Então eu tenho propriedade de falar que eu acordo cedo, que a gente faz certos tipos de rituais, e etc, etc, alimentação, e etc, para ter um corpo, os exames laboratoriais mais adequados, mais próximos da realidade, não só do ponto de vista do laboratório, mas do que a gente está vivendo esse ano também. Então eu não tenho dores, durmo bem, 8 horas por dia, 7 horas e meia, não importa. Então a ingestão hídrica, isso tudo vai fazendo com que a gente entende essa completude do que é o nosso corpo, que ele está sendo tratado em harmonia. E aí sim a gente vai poder orientar com esses recursos pessoais vivenciados, informativos, para que essa pessoa que está nos procurando agora seja também beneficiada. O objetivo da atuação dessa autoridade na medicina da doença é combater os sinais e sintomas de manifestação de perda de saúde localizada, com o objetivo aí de retardar a evolução da doença. E às vezes ele não consegue eliminar completamente e nem leva o paciente, às vezes, a uma melhora substancial. É isso que ocorre. Às vezes isso fica, digamos assim, aquém daquilo que tanto se espera. E o objetivo da atuação da autoridade na medicina da saúde é orientar para a aplicação de máximos recursos possíveis, porque ele tem um arsenal de recursos, não só do ponto de vista prescritivo, mas de outras informações, que é por isso que eu convido você a estar aqui conosco nas próximas lives, para o desenvolvimento da saúde, para a utilização desses recursos da melhor forma possível, independentemente de manifestações de sinais e sintomas de perda de saúde. Essa pessoa está sempre com esses recursos, utilizando esses recursos para potencializar a sua saúde cada vez mais.
né? Essa que é a denominação que a gente tem falado aqui, dessa antítese, digamos assim, do oposto desse olhar, seja da medicina da saúde e da medicina da doença. Essa que é, digamos assim, o grande cerne, essa que é a ideia de que eu tive para apresentar aqui para você que nos acompanha, seja aqui no Instagram, seja no YouTube e que vai ficar gravado. Eu espero que você faça bom proveito desses conceitos. E as ações depois da cura, na visão da medicina da doença. Se a cura acontecer por outros recursos, eu deixo de atuar e de prescrever tratamento. Acabou, acabou. Nós já falamos sobre isso. E qual que é a ação na visão da medicina da saúde? Depois que foram eliminados os sinais e sintomas e as manifestações de perdas de saúde, essa visão da medicina da saúde, ela continua utilizando recursos para aumentar ainda mais o nível de saúde. É assim que a gente busca, com essa visão, o ponto da super saúde. Então, com isso, a gente vai tendo esse arsenal de que a gente sempre pode fazer algo muito mais para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam, em especial eu, como agente de saúde, como médico, podendo oferecer muito mais, com muito mais profundeza, esses conhecimentos ou essas modalidades, esse arsenal de informações e de recursos que a gente tem para os nossos pacientes serem beneficiados. E a abordagem do envelhecimento? Não existe nenhum tipo de tratamento para desacelerar o envelhecimento na visão da medicina da doença. A abordagem da medicina da saúde é diferente. A gente utiliza vários recursos para tentar desacelerar. Essa que é a visão, desacelerar esse processo, para tentar bloquear os indicadores de envelhecimento. É outra forma, é um outro tipo de visão. E isso vai fazendo com que a gente vai caminhando com vários recursos e as pessoas vão se beneficiando como um todo, não só com aquele órgão que ele chegou como porta de entrada para que nós profissionais o ajudemos. Então, essa análise do envelhecimento na medicina da saúde, ela usa valores ideais mostrando que não diminui com a idade e pode ser, de alguma forma, alcançado por esses pacientes. Essa que é a grande diferença que a gente costuma ofertar para os nossos pacientes do dia a dia e que eu deixo aqui para você esses conceitos. E quais são os sinais que eu estou mais ou menos com a saúde caminhando para os meus 100%? Não ter nenhuma gordura, circunferência abdominal nos homens em torno de 80 centímetros, na mulher em torno de 70 centímetros, ter uma capacidade cardíaca para realizar, por exemplo, o teste de Cooper, que é correr. O que é o teste de Cooper? É correr 12 minutos numa distância acima de 2.400 metros. Se você conseguir isso, você está com a sua saúde boa. Você conseguir sair do chão sem encostar as mãos. Isso também é um outro parâmetro que às vezes a pessoa acha que é só a parte laboratorial, mas se você não consegue fazer isso, desafio você que está aqui nos assistindo ao término da live, tentar levantar do chão para ver se você consegue ter uma capacidade plena de saúde, se você está em capacidade plena de saúde. Não ter nenhum sinal e sintoma de desconforto, mal-estar ou qualquer intercorrência na esfera física ou psíquica. Ter sempre energia sobrando, mesmo que no final de algum dia, no seu dia de trabalho, né? Ter alguns exames de laboratório, sim, o seu padrão laboratorial dentro dos padrões da normalidade. E é isso que eu gostaria de deixar esses indicadores que às vezes nós não temos, né? Como mensurar, ter a qualidade do seu sono, qualidade do seu intestino adequado, o seu grau da sua digestibilidade, a sua face boa, né? A sua pele adequada, sem nenhuma lesão, umedecida, não ressecada, são parâmetros de saúde. Isso às vezes não tem métrica, mas a gente olha uma pessoa, a gente sabe se a pessoa está viva, se está com vitalidade ou não. E quem quer ter saúde deve focar em saúde e não olhar para a doença. Não se deve dizer eu quero diminuir a doença. A palavra é forte. Dessa frase aí, o subjetivo é a doença. Então o nível do inconsciente, ele fica gravado a palavra que é a mais forte, que é a doença. Então isso fica impregnado. A gente tem que tentar mudar esses conceitos. Então essa cultura nossa ocidental, para você que está nos acompanhando, estamos aqui nos 3 minutos finais, ela valoriza a doença e ela utiliza indicadores de doença. Mas é importante e necessário educar e treinar para focar sempre no olhar da saúde.
porque eu mudo os meus indicadores e eu mostro a partir de mim mesmo que eu estou saudável e os meus progressos e os meus indicadores vão ser cada vez melhores, porque eu vou trabalhar a partir de mim, eu vou ter a proatividade para melhorar a minha saúde como um todo, sempre pensando nessa quinta essência. Uau, realmente foi muitos conceitos. Eu tentei aqui com a minha inspiração, segundo os princípios e os conceitos do professor Zancan, passar para você aqui, para ficar registrado no nosso Instagram. Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui nessa live de hoje. Gratidão por ter permitido eu estar com você aí na sua tela digital, seja no seu tablet, no seu celular, no seu iPod, não importa onde, no seu iPad, enfim, no seu PC. Obrigado pela sua carona. Eu convido você, convida também, estenda esse convite para outra pessoa que você gosta, que mereceria, que faz sentido todos esses conceitos que nós estamos falando. A partir de amanhã, novamente estarei aqui às 7 horas da noite falando de uma outra abordagem, mas pegando o gancho de hoje, e no sábado nós vamos finalizar com algo aí que é a cereja do bolo, para que, quem saiba, você também venha fazer parte desse grande time aí da medicina e dos conceitos da saúde e não da doença. Eu fico por aqui, eu te desejo o melhor, um grande abraço, boa noite, até mais, tchau, até mais.